Estamos aqui na terceira semana do módulo 1, essa é a videoaula 3. Essa aula ela é muito importante, porque vamos tratar de uma ética social, da ética e da política no campo da saúde. A ética social, não da ética médica, da ética profissional, da ética da enfermagem, de uma categoria profissional da área de saúde, porque nos interessa a ética social como base do nosso curso. O que é essa ética social que estou chamando? É porque não basta realmente a ética médica para dar entendimento ao que nós estamos empenhados em discutir nesse contexto da ética na sociedade, não se restringindo somente à ética das corporações profissionais. Então, o nosso tópico aqui é trabalhar com as ciências sociais e humanas no campo da saúde, a formação ética no campo da saúde, e o objetivo agora é refletir sobre a dimensão ética no contexto social, que inclui o contexto científico da prática de saúde, obviamente das éticas profissionais, partindo de 5 dimensões, dos aspectos historiográficos, filosóficos, socioantropológicos, psicológicos e educacionais no campo científico da saúde, que tem o molde do nosso curso. Ou seja, em uma palavra, vamos refletir sobre a ética social e o campo científico inserido nela, a partir das humanidades. Essa reflexão começa com a prática da medicina na história, que tem sido ambígua. Mas, antes de começar, eu só faço uma lembrança do que nós vimos até agora da aula 1 e 2, o colégio de conhecimento que nós apresentamos da CAPES, a ciência e valores de Lacey, os contextos interdisciplinares que nós estamos trabalhando com nossos referenciais Antônio Gramsci, Pierre Bourdieu, Michel Foucault, os modelos explicativos de Livio Clark e o dilema preventivista de Sérgio Arouca. Esses são os nossos referenciais para chegar à aula de hoje para se falar sobre ética. Então, contexto da ética social, valores éticos e ciência, e, na verdade, eu repeti aqui a palavra, não reparei nisso, é que existem dois contextos nesta ética que nós estamos visualizando. Nós vamos apresentar para vocês o contexto geral e dentro do aspecto mundial e o contexto no Brasil. De fato, essa reflexão começa como uma prática, como a prática da medicina na história tem sido ambígua, né? E ora voltada para a intervenção social, ora voltada para a própria prática médica, na sua conformação, na restauração da saúde das pessoas. Dois exemplos podem mostrar quando se muda o ambiente, quando a prática médica sai do seu ambiente e vai para o mundo social. Por exemplo, olha a revolta da vacina, que na nossa história teve um efeito positivo dos médicos sanitaristas, mas que foi contraposto aos valores sociais da época. Mas hoje nós incorporamos esses valores médicos na nossa ética social, né? Os testes para novos medicamentos da AIDS, por exemplo, mostra um outro contexto. Quem viu aquele filme O Jardineiro Fiel se localiza melhor para verificar os interesses capitalistas das indústrias farmacêuticas, as empresas, que não aplicaram protocolos éticos, desrespeitando duplamente o ser humano e também com os valores sobre o racismo na África, né? Então, veja, esses são exemplos de contextos, mas nós estamos falando sobre outros assuntos que envolvem a ética em épocas e contextos diferentes. Então, o campo científico nas ciências humanas, o que estamos falando, também é científico. Então, quando falamos de campo científico, da sociologia, da história, estamos falando do campo científico.
está no campo científico, as humanidades estão no campo científico. Vamos conhecer um pouco então o trabalho do Hermínio Martins, né, que é um sociólogo português que se radicou na Inglaterra, montou uma linha de pesquisa, de estudo sobre sociologia da tecnologia, trata basicamente dos aspectos dentro do desenvolvimento tecnológico na sociedade. O seu foco sempre foi dar exemplos com as biociências, não por acaso, né? Esse é o nosso foco também para pensar a interdisciplinaridade com as humanidades no campo da saúde. O que está em jogo, então, para Hermínio é esta sociologia e filosofia da ciência voltada para o progresso científico das ciências da saúde. Eu separei um capítulo para a leitura do livro dele, um livro que foi também publicado aqui no Brasil, Experimento Humano. O capítulo 6 está na bibliografia, para que vocês possam ler mais detidamente. O capítulo 6 mostra os desdobramentos e as consequências da prática médica fora do seu contexto de cura, de prática de cura de saúde. É um capítulo que eu espero que vocês possam ler com atenção, porque é uma grande forma de crítica ao que estamos almejando mostrar aqui no nosso curso, que é o contexto ético no âmbito da intervenção médica na sociedade. Nesse livro, então, o Hermínio explora temas como guerra biológica, experimentação biomédica em humanos em períodos de guerra, o uso dos leigos para progresso científico, das pessoas leigas. Enfim, trata das práticas médicas nesse contexto histórico, mostra quais foram os desdobramentos de uma política social com valores éticos invertidos, ou seja, ao que ele determinou de biomedicina tanatocrática. Esse nome quer dizer uma política planejada na época de guerra, certo? Para a formação de campos de concentração. Ele não se refere ao nazismo, mas à região das Manchúrias, sob o domínio dos japoneses, que visavam o progresso científico para o experimento utilizando o experimento com seres humanos, e nesses campos de concentração que todos eram destinados à morte. Então, por isso que ele chamou política tanatocrática, quer dizer, uma política da morte voltada para o progresso do campo científico. Então, vamos deixar para vocês lerem com calma, é um livro importante, e é um capítulo que eu selecionei muito sumário, importantíssimo, que ressalta esses aspectos históricos da ética social, que nós estamos aqui querendo mostrar, além da ética médica, dando exemplos do uso da medicina no campo social. E quanto ao Brasil? O Brasil, nós vamos selecionar, eu selecionei um texto, são ideias, essas ideias do Hermínio, que o Hermínio mostrou, não fazem parte diretamente dos nossos valores aqui, no contexto da ética social no Brasil, nessa mesma época. Não fazem parte diretamente. Eu separei, então, um texto da historiadora, a professora Lilian Schartz, que ela é historiadora da USP, que tem a sua pesquisa voltada para os intelectuais brasileiros, entre eles médicos, juristas, literatos, entre outros, nesse campo das histórias, dos valores, das ideias eugenistas e racistas. Esse é o foco de pesquisa historiográfica da professora Lília. Então, a teoria médica, ela diz, que está em voga na Europa, nesta época, entre as duas grandes guerras, invadiu os ideais da medicina brasileira. Mas antes dessa entre guerras, você tem Nina Rodrigues, que é um médico baiano, entre outros médicos na Bahia, que iniciou esse trajeto intelectual organizando os valores racistas no Brasil. Vocês vão ver na página 144 do artigo que eu selecionei, uma descrição histórica muito interessante de um exemplo do médico atuando no mundo social e fora do seu contexto. A professora Lília mostra essa confusão de papéis de médicos que assumem serem também sociólogos naquela ocasião e colocam a imagem do higienista
com as suas palavras, ela diz, dando lugar à imagem do higienista e do perito criminal, ambos intelectuais de intervenção política e social. Quando vocês começarem a ler o texto, vão ter a impressão de que está falando de aspectos positivos do higienismo. De fato, as vacinas, o controle das epidemias, a ciência de Carlos Chagas, tudo isso forma um contexto positivo, né? Mas também mostra, a professora Lilian, os aspectos negativos, como, por exemplo, veja esse parágrafo que eu vou ler para vocês. Adotando os métodos da escola positivista italiana, cujo grande teórico era Cesare Lombroso, os médicos baianos estabeleciam correlações rígidas entre aspectos exteriores e interiores do corpo humano, considerando a miscigenação, por princípio, um retrocesso, um grande fator de degeneração. Degeneração porque era a teoria médica em voga. Dessa maneira, os exemplos de embriaguez, alienação, epilepsia, violência ou amoralidade passavam a ser utilizados como provas de correção dos modelos darwinistas sociais em sua condenação ao cruzamento, em seu alerta à imperfeição da hereditariedade mista, sinistra ou originalidade encontrada pelos peritos baianos. O enfraquecimento da raça permitia não só a exaltação de uma especificidade da pesquisa nacional, como uma identidade do grupo profissional. Então você vê, essa ambiguidade da intervenção médica na sociedade está na nossa história colocado por muita gente que trabalha a historiografia brasileira. A professora Lira é a nossa referência. Bom, eu vou deixar para vocês lerem isso com mais calma, com mais tranquilidade, e vou propor para vocês, então, a partir dessa minha síntese que estou fazendo aqui, que a aula tem 2 momentos para a nossa reflexão. Primeiro, a intervenção médica na história da nossa sociedade, as suas origens, seus desdobramentos, que atualmente estão centrados na área de conhecimento da bioética. E importa dizer que a bioética, como um campo de conhecimento que surge entre guerras, para assegurar o direito de experimento humano nas pesquisas médicas, o direito do experimentando, é uma área de conhecimento necessária, mas e forma uma comunidade de bioeticistas. Mas no nosso curso, nós estamos querendo desenvolver uma visão que envolve as humanidades nesses 2 contextos, né? Nesses 2 contextos, de pensar as humanidades de modo mais sistematizado como está organizado o nosso curso, fazendo prevalecer os aspectos históricos, filosóficos, sociológicos, psicológicos, educacionais, como nós estamos querendo. O exercício, então, que eu proponho para esta aula é que vocês façam uma reflexão. Você acha que esses acontecimentos na história da medicina, em que os valores cognitivos se invertem no campo social e no campo científico, hoje se aplicam? Então, essa é uma primeira reflexão. Se vocês quiserem usar o próprio tema de estudo de vocês, podem também fazer, né? E o outro é aprimore o seu mapa conceitual, que você vem fazendo desde a aula passada, adicionando um contexto ético, utilizando artigos científicos relacionados a seu objeto de estudo. Então é isso. Muito obrigado.